Olá, senhoras e senhores, é com grande prazer que hoje traremos aqui no canal Cinelar TV as curiosidades de um grande clássico do terror juvenil. Já pegaram a pipoca? Estão preparados? Calma, antes precisamos voltar no tempo para entender melhor. Fred Dekker é um nome para se lembrar com alegria e já explico por quê. Aficionado pelo horror, Dekker quis trabalhar na indústria do cinema, homenageando e revitalizando gêneros clássicos, sua paixão. Depois de dirigir um curta para a faculdade chamada Star Cruises, no início dos anos 80, escreveu uma história sobre um homem em uma casa mal assombrada. Passou a premissa para o amigo e colega de quarto na faculdade, Ethan Wiley, que realizou o roteiro acrescentando as pitadas de comédia. O resultado final se tornou sucesso, A Casa do Espanto, mas nas mãos do diretor Steve Miner. Sandy. Com certeza, muitos de vocês já assistiram esse clássico do horror grotesco. Com grande valor arrecadado, Dekker ganhou prestígio suficiente e credenciais para trabalhar no seu primeiro crédito como cineasta de longas. Pensando em tudo que gostava nos filmes B, escreveu e dirigiu A Noite dos Arrepios, lançado em 1986. Um clássico moderno negro que injustamente não foi bem recebido pelo público e gerou pouca receita. No Brasil, sequer ganhou uma chance durante a febre do VHS, onde qualquer porcaria era lançada a todo momento. O desconhecimento permanece até hoje, e os fãs da película nos Estados Unidos precisaram fazer dezenas de petições online para que fosse lançado em DVD, um desejo atendido recentemente, inclusive em Blu-ray. Apesar de tudo, Dekker ganhou mais uma chance. Escreveu um roteiro junto com Shane Black, de futura fama pela franquia Máquina Mortífera, em seu primeiro crédito como roteirista, em que, segundo suas próprias palavras, abre aspas, os Batutinhas encontravam os monstros clássicos da Universal, fecha aspas, seus grandes heróis quando criança, de maneira que Dekker entregou o script nas mãos dos executivos na época da brilhante TriStar. Que também lançou A Noite dos Arrepios anteriormente, e do produtor Peter Hans, de Time Cop e Fim dos Dias, que aceitou financiar o projeto. Estava começando The Monster Squad, ou Deu a Louca nos Monstros, como é conhecido no Brasil pela TV e em VHS pela finada Transvídeo. Um verdadeiro clássico da sessão da tarde e grande referência para a infância de muitos, não raramente colocado lado a lado com Os Garotos Perdidos. E também fazia frente com Os Goonies, de Steven Spielberg, na grande onda de aventuras infantis com terror da década de 80. They call themselves the Goonies. They've stumbled onto a legend, but they're not alone. Chunk, I hope that was your stomach. No. That's the it. Sounds like Kong. Só que o destino conspirou novamente contra Fred Dekker, mas veremos isto mais à frente. Curioso que o projeto começou ainda antes das filmagens de A Noite dos Arrepios. Entre o indício mais forte, existe uma cena em A Noite dos Arrepios rodada no banheiro do colégio, na qual se pode ler uma frase na parede: Go Monster Squad. Nos meses que se seguiram, já durante a pré-produção, Dekker procurou os executivos da Universal, no intuito de pedir as licenças do design de seus monstros para aplicar no
filme. Porém, na época, a Universal não conhecia ou não explorava o potencial de seus clássicos e recusou a oferta do diretor. Assim, Decker precisou arrumar um jeito de, abre aspas, reinventar, fecha aspas, os maiores atrativos da película para driblar os direitos autorais sem perder a identidade visual com o público. Então procurou o mestre Stan Winston, de Exterminador do Futuro 3, Pânico no Lago, entre outros, para fazê-lo. O magnífico esforço de Winston e seu estúdio que aceitou o desafio é certamente uma coisa para se lembrar com orgulho. Todos merecedores, mas sua visão única para Gilmer, que é o monstro do pântano, e o lobisomem, são memoráveis. Para mim, os destaques absolutos do filme. As filmagens foram desgastantes para todos, porém, cabe um reconhecimento a Tom Woodruff Jr., o ator que interpreta Gilmer, que é o monstro do pântano. A roupa desenvolvida pela equipe de Stan Winston era, digamos, hermeticamente fechada, ou seja, eram 13 horas de gravações por dia, e Tom ficava selado dentro da fantasia do monstro do pântano, sem poder comer, sem beber nada, pois não havia maneira de ir ao banheiro facilmente, com um agravante, sem ter como enxergar direito por causa da pesada máscara. A cena que o monstro do pântano luta com os patrulheiros foi ensaiada e repetida à exaustão, no total de aproximadamente 15 takes. Ao final dela, tanto Tom quanto alguns dublês ficaram com hematomas de tantos sopapos que trocaram. Os efeitos especiais e visuais são igualmente incríveis. O Vortex possui aquele aspecto nostálgico que só vemos nos anos 80. A transformação do lobisomem e toda a ventania no clímax batem com força nos efeitos computadorizados aplicados na exaustão hoje em dia. Não é só nos efeitos que residem a nostalgia, o roteiro também explora bem isso, mesclando essa história de aventura e amizade com momentos de genuíno medo que garante uma excelente diversão tanto para quem já é grandinho e acompanhou a produção numa das inúmeras matinês da sessão da tarde, quanto aos que estão começando no horror, equivalente a uma verdadeira visita ao trem fantasma para todas as idades. Resumindo, se o seu priminho que fica admirando sua coleção de DVDs, mas não aguenta ver nem a caixinha de O Massacre da Serra Elétrica, coloque Deu a Louca nos Monstros para ele e assista junto também. São risadas e sustos na medida certa. Lobisomens têm saco! Wolfman's got nards! Come on! Come on! Essa frase é histórica, dita por Horace após sangritar para o gordinho chutar os bagos do lobisomem. Ecoou nos meus ouvidos por muito tempo e certamente serve para recordar os bons momentos que a produção proporciona. Particularmente, uma das minhas cenas favoritas, e que também é uma das favoritas dos pessoais do diretor, é quando Leonard Cimino explica para as crianças que se ele fosse um vampiro, seu reflexo não apareceria no espelho. I were a vampire, then I wouldn't have a reflection. Horace diz que ele deve conhecer muito sobre monstros. Concordando, ao fechar a porta, revela uma tatuagem numérica recebida em um campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, criando um toque de humanidade indescritível no personagem e pouquíssimas palavras. O bem escolhido elenco adulto interage com os atores mirim de igual para igual. É uma raridade nos tempos atuais vermos
um trupé de crianças tão bem entrosadas realizando uma produção descompromissada como A Deu a Louca nos Monstros. Curiosamente, para aumentar a realidade da história, o ator Tom Norman nunca apareceu na frente dos garotos, descaracterizado de seu personagem, o monstro de Frankenstein. Isso procurava reações da molecada, que queria tirar o ator do sério e do personagem durante o intervalo das gravações. Duncan Reich, no papel que estava previsto originalmente para Liam Neeson, também evitava aparecer sem a roupa de Drácula e assim gerar um certo medo autêntico no Esquadrão Monstro. Uma pena que nenhum dos atores se tornou famoso após o lançamento. E, numa perca irreparável, o gordinho Brent Charlie faleceu jovem em 1997, em Las Vegas, vitimado por uma pneumonia. Hey, fat kid. Good job. My name is Horace. Pois bem, não adianta realizar um filme bom com um orçamento razoável sem ninguém for assistir. Novamente, amaldiçoado pela mesma justificativa que envolveu A Noite dos Arrepios, a bilheteria de Deu a Louca nos Monstros naufragou em bilheteria. Os motivos determinantes foram os dois. Primeiro, o roteiro gerou uma pequena polêmica por causa do uso de palavrões proferidos da boca das crianças, bem como o uso de armas e do fumo por uma delas, mas especificamente dos personagens interpretados por Ryan Lambert, na época com 15 anos de idade. De acordo com Decker, acusar a produção de incitar o uso de tabaco ou de malcriações contra adultos é pura hipocrisia. Eu, quando era criança, falava palavrões involuntariamente. Todavia, o principal problema foi o marketing, pois no dilema de saber qual público-alvo atacar. Se os fãs do gênero que poderiam achar que era um filme de criança, ou as famílias que procuravam um filme de aventura, mas que seria muito forte por conter monstros. Os trailers tentaram vender a película para ambos, comparando porcamente com os Caças-Fantasmas. Hello, Ghostbusters. E a tática se mostrou desastrosa. O novo fracasso financeiro afundou a carreira de Fred Decker, que saiu alguns anos de circulação e depois dirigiu Robocop 3 em 1993, que, bem, acabou com Decker de uma vez. Só que o tempo se encarrega de desfazer certas injustiças. A afeição com o filme começou a crescer nos Estados Unidos com o VHS e as repetidas exibições na televisão. Com o advento da internet e a popularização das convenções de horror, só se fez crescer. Isso surpreendeu até o diretor e os atores que, navegando pela rede, encontraram uma maciça quantidade de fansites e pessoas interessadas em todas as partes. A mobilização popular gerou apresentações especiais lotadas nos cinemas, sessões de perguntas e respostas, culminando na realização de uma edição dupla de 20 anos em DVD, lançada pela Lionsgate, que apresenta o filme pela primeira vez em widescreen, fora da tela grande. A edição especial também está disponível em Blu-ray. Uma das atrações do DVD diz respeito às cenas excluídas, apesar de que muito se afirmava que houve um total de 13 minutos de cortes, por imposição da distribuidora. Decker esclareceu que pouco foi cortado na versão final. A maioria das sequências, mostrando um pouco mais os problemas matrimoniais dos pais de Sam, que não fez falta nenhuma. É uma pequena piada durante a morte de Gilman, em que ele vomitaria alguns peixes, mas após algumas tomadas a cena não funcionou e foi abandonada. Com a recente alta de popularidade, Rob Cohen, um dos produtores do original e diretor de Triple X e Velozes e Furiosos, tinha anunciado um planejamento de um remake de Deu a Louca nos Monstros, a ser produzido pela nada mais, nada menos do que a Platinum Dunes, de Michael Bay. Os irmãos de James Gunn, diretor de Seres Rastejantes, Brian Gunn e Mark Gunn, foram contratados para roteirizar o filme para um possível lançamento futuramente. Se vai ter a mesma paixão que Fred Decker teve quando filmou o filme em 1987, é de se duvidar, e por isso, enquanto não sai a continuação, cabe nós nos contentarmos pelo queridíssimo e amado filme de 1987, que, até hoje, quando colocamos o filme para assistir, é como se fosse a primeira vez.